O ex-presidente Lula, preso em Curitiba desde abril, foi o personagem central de uma batalha jurídica que durou cerca de 10 horas nesse domingo. O desembargador Rogério Favretto, que dava plantão no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, acatou um habeas corpus e decidiu soltar Lula. O juiz Sérgio Moro reagiu e, em despacho, disse que não cabia a Favretto deliberar sobre o caso. Em seguida, o relator da Lava Jato no tribunal, desembargador Pedro Gebran Neto, mandou que a ordem de soltura não fosse cumprida. Favretto manteve sua decisão que, afinal, foi barrada pelo presidente do tribunal, Carlos Eduardo Thompson Flores. Lula segue preso. Quem analisa essa queda de braços jurídica, por que ela acontece, os efeitos sobre o judiciário e a crise política no país, é o ouvidor da OAB Minas, Raimundo Cândido, que é também advogado especializado em direito eleitoral, professor de direito público do CEAP, o Centro de Ensino de Administração Pública. Bem-vindo, Raimundo. Tudo bem, Vivi? É uma honra participar com vocês. Obrigada por ter vindo. Como é que você analisa essa queda de braço que eu descrevi de forma muito sintética, mas como é que você analisa esse episódio no TRF4? É uma pena, porque no momento em que a população deposita os seus créditos, suas esperanças no Poder Judiciário, o Judiciário acaba exteriorizando alguns de seus graves problemas que a gente já conhece bem. Nós estamos passando uma crise institucional muito séria, o Judiciário que já vem há algum tempo protagonizando a cena até mesmo política nacional, enveredando, adentrando em determinados tipos de batalhas que não interessam ao cidadão, que não interessam ao povo. Ontem, respondendo objetivamente a sua pergunta, ficou absolutamente clara essa divisão que também ocorre dentro do Judiciário. Um desembargador federal, exercendo um plantão, dá uma decisão contrária ao que o Supremo Tribunal Federal já decidiu outrora. E aí nós vimos desenrolar dos feitos muito piores. Aí um juiz de piso inferior do ponto de vista hierárquico se recusa a cumprir, teria até mesmo saído... No caso do Sérgio Moro. Exato, teria saído até mesmo de suas férias regulamentares para dizer ali, advogando literalmente, para dizer ali que não poderia cumprir uma ordem porque ele estava sujeito a um colegiado e o plantonista, em tese, não teria essa autonomia que de fato tem, né? Aí depois nós vimos um colega desse desembargador plantonista que não estava de plantão, que é o relator originário, né, o Gebran. Originário porque ele foi o relator da ação, a ação relativa à Lava Jato, quando da apelação do julgamento do caso, do recurso, né, do caso Lula, ele era o relator, então ele está prevento para esse tipo de situação. Aí ele aparece para dizer, avocar para si um processo, é uma coisa assim raríssima e excepcional no judiciário, tanto que foi chamado de conflito positivo de competência, ou seja, dois desembargadores dizendo que são competentes para trabalhar no pleito, isso é muito raro, e ele avoca para si o processo num plantão de domingo para dizer que não poderia ter sido dada aquela ordem. Só para esclarecer, o plantonista estava lá fazendo o papel dele de plantonista. Você está apontando aí uma decisão conflitante com o Supremo, mas estava lá cumprindo o papel dele. O outro que é relator, por que ele avocaria, por que ele faria esse papel de avocar? O que motivaria ele? Exatamente a provocação que o juiz Sérgio Moro fez. Quando o juiz Sérgio Moro é cientificado dessa decisão, ele advoga, ele fala assim, olha, sem querer desrespeitar a Vossa Excelência, noutras palavras, claro, entendo que Vossa Excelência não tem competência para me dar essa ordem, porque não fui eu, não era a autoridade coatora. Quem deu a ordem de prisão de segunda instância do presidente Lula foi a 8ª turma do TRF, cujo relator é esse que vem avocar. E aí o Moro pede para cientificar esse relator. Ah, tá. E cientificado o relator... Mas isso faz sentido? Claro que isso não existe. É por isso que eu estou falando. É por isso que você está dizendo que avocar... Todos erraram, porque o caso é absolutamente excepcional. Nunca vi isso na minha carreira jurídica. Nós estamos aí militando há 15 anos como advogado e mais 5 de estagiário e faculdade.
Nós nunca vimos isso. E olha que, se formos olhar assim, quem está menos errado seria o desembargador plantonista. Porque ele está de plantão, ele recebe um habeas corpus de um réu preso, ou seja, é caso de plantão, habeas corpus de réu preso, acontece todos os sábados e domingos aqui no Tribunal de Justiça. E aí, nesse habeas corpus, ele dá uma liminar concedendo o habeas corpus para soltar o ex-presidente Lula. Eu discordo, porque, em que pese eu achar que o Supremo também errou, e essa é até uma posição formal da OAB, o Supremo determinar a prisão em segunda instância é contra a Constituição, mas o Supremo decidiu, e decidiu naquele caso concreto. Então, os argumentos do desembargador plantonista ontem, infelizmente, vão contra um caso concreto que a mais alta corte do país já decidiu. Mas ele era legítimo para deferir, porque o habeas corpus chegou às mãos dele pelas vias corretas e ordinárias. Agora, no caso do Moro, seria o quê? Quebra de hierarquia. Com certeza. Nós que é nos o que remete... nos bastidores os ministros do Supremo estão acusando o Moro de ter feito. Exato, porque nos remete até ao estado anárquico. Porque se eu sou desembargador e determino que o juiz de origem, de piso inferior, cumpra uma ordem minha, e esse juiz não cumpra, nós perdemos aí o Estado Democrático de Direito. Agora, Raimundo, a gente viu que houve uma mobilização que envolveu o Moro, a Polícia Federal, que não cumpriu, não é? Houve inclusive um prazo dado pelo juiz plantonista, o Pedro Gebran, que é o relator, não é? Que avocou, como você disse, avocou para si a decisão, questionando a decisão primeira do Favreto. E, por último, o Thompson Flores, que é o presidente do tribunal, que foi provocado pelo Ministério Público Federal. Mas houve uma mobilização desse grupo dentro do tribunal. E em que medida você acha que isso expõe a instituição, o tribunal, não é? E expõe esse conflito, não é? Expõe completamente. Eu acho que a atitude do presidente Thompson Flores é mais tranquila, mais serena, porque ele é provocado pelo Ministério Público a decidir um conflito, repito, positivo de competência. E aí ele decide. Agora, essa mobilização em pleno domingo de vários desembargadores, de juízes, de Ministério Público, de delegados, etc., demonstra o que o cidadão não quer ver. O que o cidadão não quer ver? Pô, meu processo demora 5 anos para ser julgado na segunda instância. E de repente me aparece 5 desembargadores disputando um caso que era para ser julgado num domingo e mais. Talvez do ponto de vista prático fosse até inócuo, porque o plantão de fim de semana encerra à meia-noite do domingo para segunda, e na segunda de manhã já seria redistribuído esse habeas corpus para um desembargador, provavelmente o Gebran, que ia revogar a decisão do plantonista anterior. Já tem uma decisão tomada anteriormente. Né? Agora, sobre o caso, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, fez uma declaração, disse que a justiça tem que ser impessoal e que ritos do judiciário têm que ser respeitados. Mas uma das críticas que se faz a esse caso é justamente que o comportamento do Tribunal Regional Federal 4 se espelha muito no que está acontecendo no Supremo Tribunal, que ela preside, não é? Como é que você enxerga a posição da ministra e essa crítica que se faz ao Supremo Tribunal? A crítica maior que se faz ao Supremo hoje, na verdade, são nas causas de repercussão que envolvem a interpretação ou não da Constituição. Por exemplo, essa prisão, possibilidade da prisão após o julgamento pelos tribunais, ou seja, após o cidadão ter sido julgado pela segunda instância, ela, no entender da advocacia, não caberia interpretação pelo Supremo, porque é um artigo de absoluta clareza, no sentido de que só após o trânsito em julgado é que o cidadão poderia ser preso. Mas foram por 6 votos favoráveis contra 5 desfavoráveis que o Supremo acabou assentando essa tese da possibilidade do cumprimento da pena após a segunda instância. E aí a crítica ela é meramente jurídica. Nós não estamos criticando ali se o Supremo
Mas tem as discordâncias, tem os embates de posição dentro do próprio Supremo. Entre eles, né? Às vezes está faltando... As turmas que... enfim, tem algumas manobras que são reconhecidas, né? Que tem uma conotação política, né? Uma atitude bastante politizada do Supremo. E é nesse sentido que vem a pergunta, quer dizer, a ministra faz essa declaração, mas há críticas em relação a um comportamento politizado. Em que medida que o STF, o TRF, não está se espelhando no comportamento do Supremo? Eu acho que pode ser feita essa avaliação, mas eu acho especificamente, nesse caso de ontem, que de fato houve uma reação foi muito grande e drástica e atropelada em relação à decisão do desembargador plantonista. E aí vê-se claramente, e aí nas especulações que são feitas hoje ao longo do dia, de quem que vai ser punido, o Moro por não ter cumprido a decisão do desembargador ou do desembargador plantonista ter dado uma decisão que supostamente não seria decisão de plantão. E aí eu vejo o desembargador plantonista absolutamente desfavorecido, porque se criou em torno do juiz Sérgio Moro toda uma rede de proteção do tribunal. Então eu acho que... Você acha que ele vai ser protegido no CNJ? O CNJ já recebeu 7 representações, até agora há pouco, agora são 15-5, não é? Nós estamos gravando o programa. Até há pouco eu tinha recebido 7 representações, uma só contra Moro, as restantes todas contra o desembargador Favrito. Ele pode ser punido e Moro não nessa situação? Tudo pode acontecer no CNJ. Da minha perspectiva, o desembargador Favrito atendeu, foi convencido por uma estratégia dos competentes advogados do presidente Lula, que impetraram no plantão habeas corpus, trazendo fatos novos, argumentos jurídicos substanciosos, e esses argumentos convenceram o plantonista que era de fato o competente para julgar num domingo um caso de réu preso, e esse plantonista deu a decisão nesse sentido. Então eu não vejo por que puni-lo. Tanto que os argumentos que são usados para modificar a decisão deles, em nenhum momento atacam a legitimidade dele em dar a decisão. Atacam o fato de mérito, o que é errado. Eles deviam ter feito o quê? O MP recorria da decisão dele ou hoje, segunda-feira, quando fosse redistribuído o processo para o relator competente, modificada a decisão. Então eu vejo ele em desvantagem, apesar de achar que ele não deve ser punido. E o Moro, então, é pouco provável que seja considerado suspeito para continuar à frente dos inquéritos que ele está tocando do sítio de Atibaia e do terreno do Instituto Lula. Todas as decisões têm sido no sentido de ratificar os atos que têm sido praticados pelo juiz Sérgio Moro. A gente tem que aplaudir o homem, o juiz Sérgio Moro, que fez um trabalho bastante aprofundado, que tem modificado a forma de se conduzir, de se comandar determinadas investigações, mas nós não podemos deixar de fazer as críticas. Houve muito atropelo a direito de defesa, houve muita violação a direito individual garantido pela nossa Constituição, e agora ele claramente se nega a cumprir uma decisão de um desembargador que é hierarquicamente superior a ele. Na qualidade de integrante da OAB, né, como é que você avalia o destaque que a mídia deu para o fato de Favrito, antes de ser juiz, primeiro ser petista, né? Ele ficou 20 anos como filiado do PT, e ter sido indicado, como pela divisão prevista na Constituição, ter sido indicado pela OAB para o cargo que ele hoje, indicado para presidente da República decidir, na época a presidente Dilma, se ele que ocuparia a vaga de desembargador no tribunal. Qual que é a sua opinião sobre isso? É ótima oportunidade de defender o 5º Constitucional, porque um tribunal composto exclusivamente de juízes de carreira, ele, com todo respeito e acatamento a quem pensa o contrário, ele não representa todos os segmentos que compõem
a justiça no sentido amplo. E o tribunal, com pessoas advindas do Quinto Constitucional, e não é só da advocacia, também vem magistrados indicados pelo Ministério Público. Só para clarear, eu queria que você explicasse rapidamente para as pessoas o que é o Quinto Constitucional, que nem todo mundo sabe. Perfeitamente. Né? É o seguinte, os tribunais, todos eles, são compostos de juízes de carreira que são promovidos aos cargos de desembargadores, e o quinto, ou seja, 1/5, 20%, de juízes que vêm da advocacia e do Ministério Público. Então, em cada turma, para dar um exemplo mais tranquilo, de 10, e não existe turma de 10, são 5, mas a cada turma de 10 você teria um advogado e um membro do Ministério Público. E isso é de extrema importância para que tenhamos no tribunal, que é revisor do juiz de carreira, tenhamos representantes de outras instituições que compõem o Poder Judiciário. Então, é a visão do advogado, é a visão do promotor e é a visão, por maioria, dos integrantes da carreira jurídica, desde Você está dizendo que isso tem um valor democrático. Sem dúvida, a representatividade e é constitucional, é previsto constitucionalmente. Previsto na Constituição. E para evoluir ainda um pouco mais, para fazer a defesa do Quinto Constitucional, e ainda tem algumas condições de admissibilidade que nós não vemos em quem faz pura e simplesmente um concurso. Por exemplo, não é crítica minha, mas tem vários colegas meus dentro da instituição e fora dela que criticam hoje os juízes de carreira, que são, segundo eles, em regra, juízes que estudam desde jovens para ser juiz e com 20 e poucos anos são os melhores alunos da sala, sem prática e experiência de vida, e passam em primeiro e segundo lugar no concurso e vão com 25 anos de idade, 26 anos de idade, 24 anos de idade, decidir se alguém deve ser preso, quem que deve adotar a criança, quem que deve ficar com a guarda ou não. E um aspecto também de ser fazer parte de um único grupo social. Né? E além disso, de representar só a turma dos concursados. E aí, quando você vem o Quinto Mais do que isso, grupo social no sentido de poder aquisitivo, porque quem consegue passar em primeiro e segundo lugar em concurso aos 20 e poucos anos, exatamente, certamente teve mais chance do que a maioria. Com certeza. E aí, para finalizar sobre o quinto, e aí, para que você ingresse num tribunal pelo quinto da advocacia ou pelo quinto do Ministério Público, você passa também por várias etapas, tais quais num concurso público, e essas etapas, inclusive, envolvem eleição. Então, você participa de uma eleição, isso não seria até mais democrático do que participar de um concurso público efetivamente? Então, temos argumentos para defender e argumentos que, infelizmente, agora estão vindo à tona pelo fato do desembargador ser advindo do Quinto Constitucional, e aí estão execrando que tem que acabar, que é uma inversão do ponto de vista da jurisdicional, que é para barganhar, que seja lá advogado de política, o que é uma mentira. Porque o Supremo Tribunal Federal é composto exclusivamente por ministros nomeados por presidentes da República, e quantos presidentes da República não têm sentido na pele a derrota judicial ou jurídica de suas batalhas lá no Supremo Tribunal Federal? Verdade. Como é que você enxerga, nesse caso, os limites entre as razões jurídicas e políticas? Não é? E essa é uma pergunta, e nós estamos caminhando para encerrar, mas que está ligada a uma outra coisa também, que é essa questão desse protagonismo que o judiciário está exercendo no país, e como é que você vê o futuro disso? Então, primeiro, essa questão entre esses limites. Não pode entrar. Não pode entrar essa divisão que ocorre no país de um lado, ou você é de um lado, ou você é de outro, não pode ingressar no Poder Judiciário em absoluto. Nós, advogados, por exemplo, eu falo por mim e por vários que estou representando enquanto ouvidor eleitoral da OAB, nós tentamos sempre nos mantermos firmes nas questões jurídicas e não políticas. Por exemplo, eu reiterei aqui, tenho reiterado sempre, que nós somos contra a prisão em segunda instância, seja para o Lula, seja para o Azeredo, seja para qualquer político de qualquer partido político.
ou para qualquer cidadão ou para qualquer pessoa. Então isso é que deve prevalecer. Nós não podemos admitir que o judiciário, para o Lula, solte, para o PSDB, prenda e que ocorra esse tipo de divisão partidária no judiciário. Agora, o protagonismo do judiciário, ele vem acontecendo há algum tempo e num primeiro momento só alguns advogados, principalmente os criminalistas, é que se alertavam em relação a isso e hoje está escancarado que o judiciário ocupou efetivamente o espaço deixado aí com as crises políticas anteriores que aconteceram, principalmente no Congresso Nacional. E isso é complicado, porque nós vivemos num Estado democrático de direito que tem que ter a tripartição mesmo de poderes, né? Judiciário, executivo, legislativo, harmônicos e independentes entre si. E o que a gente vê, principalmente em cidades pequenas, é o judiciário praticamente governando a cidade, decisões para que prefeitos compre tal tipo de remédio, para que prefeitos façam algo. Chegou a esse ponto, chegou na ponta. Infelizmente chegou na ponta e o exemplo que tem é esse nacional. Então o protagonismo do judiciário é perigoso. Você vê a Suprema Corte dos Estados Unidos, ninguém conhece os ministros, ela é absolutamente discreta. E no Brasil... É um risco para a democracia. É um risco para a democracia, não só por conta do judiciário. Qualquer um desses três poderes que tiver, vamos dizer assim, mais poder do que os outros, é um risco para a harmonia do Estado Democrático de Direito. Raimundo, foi um prazer tê-lo aqui no Mundo Político. Prazer foi todo meu. Muitíssimo obrigada por vir. Sempre às ordens, foi um grande prazer. Eu conversei com o Raimundo Cândido Neto. Ele é ouvidor eleitoral da OAB Minas, é advogado especializado em direito eleitoral, professor de Direito Público do CEAP, o Centro de Ensino de Administração Pública. Nosso assunto é justamente o embate que ocorreu no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, com o episódio do habeas corpus do ex-presidente Lula, que foi concedido, retirado, concedido, retirado e, por fim, houve uma decisão do tribunal, houve um embate interno. Que tipo de repercussão isso pode ter? Que tipo de... como afeta o país, como afeta o resto do judiciário, as relações de poder, enfim. Tudo fez parte dessa conversa hoje com o Raimundo Cândido Neto. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.